Bom, a ideia do quadro, ela foi consequência de vários problemas que eu fui enfrentando durante esses 4 anos que eu tenho feito macramê. E eu lembro que o meu questionamento já começou na primeira peça que eu aprendi, porque eu tive um choque muito grande com o tanto de fio que tinha sobrado no final. E eu fiquei me perguntando, poxa, se a pessoa já tinha feito aquela peça antes, por que ela não reduziu esse gasto para passar a medida um pouco mais certinha pra gente? Só que isso continuou acontecendo com os tutoriais que eu via no YouTube de outras pessoas, principalmente com suporte de plantas. E chegou um momento em que eu já pulava para o final do vídeo para ver o quanto de sobra que tinha tido e às vezes eu acabava desistindo de assistir. Isso foi me desanimando um pouco até que eu desisti de acompanhar os tutoriais e comecei a querer criar minhas próprias peças. Mas tinha o problema de todo iniciante, eu não fazia ideia de quanto que eu tinha que cortar os meus fios antes de começar qualquer peça. E aí, era 2016, se você pesquisasse como calcular os fios na internet, você ia encontrar algumas pessoas te falando para multiplicar a altura que você quer para sua peça por 2, por 2,5, por 3, por 4, já vi gente falando até por 12. E aí você imagina, se você quisesse ter uma peça de 1 metro, você ia ter que cortar o fio com 12 metros, é muita coisa. E aí dependia também de um monte de coisa, cada pessoa explicava de uma forma, tinha gente que falava que se você utilizasse muito de um nó, você tinha que multiplicar por esse número, se ela tivesse mais franjas ou fosse mais vazia, você tinha que multiplicar por outro, e no final das contas isso não tinha dado muito certo pra mim. E eu tinha que encarar uma peça grande, que era o painel do altar do meu casamento, que foi o real motivo de eu ter começado a aprender macramê. E aí eu defini o tamanho da minha peça, comecei a desenhar, tentei esquematizar com canetas coloridas para tentar entender melhor. E fiquei dias pensando em como que eu ia calcular, porque eu tinha que comprar uma quantidade aproximada de fios pela internet e não podia correr o risco de faltar, porque eu estava num prazo muito curto, não ia dar tempo de fazer um novo pedido. E também não queria ter muita sobra, porque no momento a gente não tinha muito como investir nisso e a imã era ainda uma coisa muito temporária para mim, então eu não sabia se eu ia reutilizar as sobras depois. E aí teve um dia que eu estava no trabalho e não tinha nenhum papel por perto e eu não parava de pensar nisso. Aí eu abri uma planilha do Excel, comecei a desenhar em cada célula os nozinhos, o desenho que eu inventei para representar os nós e tentei reproduzir o desenho que eu tinha feito no papel, agora no Excel, para eu conseguir enxergar melhor, de forma mais detalhada, quantos nós tinha em cada coluna, para eu poder fazer esse cálculo. E aí no final acabou dando certo, não tiveram muitas sobras e o mais importante, não faltou. Mas as pontas ainda ficaram um pouco desniveladas no final da peça. E eu não estava esperando por isso, porque eu tinha sido muito detalhista durante o processo. Mas por ter dado certo, me deu um pouco mais de segurança para saber que eu estava no caminho certo, que já não tinha tido tantas sobras quanto eu estava tendo enquanto eu fazia através da multiplicação. E aí depois disso eu comprei um caderninho e fui desenhando e anotando tudo o que eu fazia, anotava todas as metragens, deixava tudo registrado. E eu fui ganhando um pouco mais de confiança para pegar encomendas de peças grandes. Até que um dia eu tive uma encomenda de um painel de 1,5 m de altura e eu fiz todo esse processo, desenhei, calculei, cortei. E depois eu tive que tingir as cordas porque era um painel colorido. E quando eu estava no meio da peça eu percebi que não ia dar. Eu comecei a apertar mais os nós e continuei. E no final acabou faltando uns 10 centímetros para poder completar as franjas. E aí eu tinha certeza que tinha faltado porque as cordas tinham encolhido no tingimento. Mas na verdade depois eu percebi que eu tinha errado no tanto de vezes que eu acreditei que o meu padrão ia se repetir na minha peça. E eu lembro que eu tinha feito a amostra
que eu tinha feito o desenho na escala, mas mesmo assim eu imaginava que o meu padrão, que eram linhas diagonais do festonê com alguns outros nós, ia preencher, por exemplo, 20 centímetros da minha peça e na verdade preencheu só 10. Então eu tive que repetir ele mais vezes do que eu imaginava e isso acabou gastando mais fio do que eu tinha considerado no meu cálculo. Depois disso o meu método mudou um pouquinho, algumas coisas ainda não saíam como eu esperava e era muito difícil prever quanto que o meu desenho realmente ia tomar na peça, principalmente quando eu estava mexendo com festonê. E eu odiava o fato de ter que fazer a amostra, porque se eu acrescentasse um fio, eu tinha que fazer uma amostra, se eu acrescentasse um nó, eu tinha que fazer outra amostra, se eu acrescentasse 2 linhas de festonê ao invés de uma, eu tinha que fazer outra amostra. Então, qualquer alteração mudava. E ter que ficar parando para pegar fios e fazer esses exemplos toda vez acabava me desanimando muito no processo criativo. Só que se eu não fizesse isso, eu tinha que garantir que o meu desenho estivesse o mais próximo possível da realidade. E era muito complicado também, porque o tamanho do papel me limitava muito. E às vezes alguns detalhes acabavam passando despercebidos que eu só ia notar quando eu estivesse lá produzindo a peça. Às vezes um número X de fio que eu coloquei no começo ou a quantidade de nós da primeira fileira teria que ser par e não ímpar para que um desenho do meio da minha peça desse certo como eu tinha pensado. Então, coisas assim acabavam dando errado quando eu ia fazer a peça, mesmo que eu tivesse desenhado, mesmo que eu tivesse tentado pensar em todos os detalhes, alguma coisa acabava passando despercebida. E eu precisava de uma solução melhor para mim. Quando eu comecei a dar os cursos, eu tinha uma amostra de cada nó com diferentes fios. E isso bastava para mim, era uma coisa até que eu queria recomendar para as alunas que eu tinha, de sempre colecionar isso numa argolinha, num espaço separado, para poder sempre relembrar como é cada nó e enxergar ali que ele se comporta, ele tem um tamanho diferente dependendo do fio que você utiliza. Mas foi quando eu comecei a precisar desenhar as peças no computador, para poder incluir nas apostilas, para poder incluir nos diagramas dos tutoriais mensais, foi quando eu precisei enfrentar de fato o maior obstáculo, que era entender qual era essa proporção padrão que os nós tinham. E aí a gente cai naquela de que o nó duplo, que também é chamado de nó quadrado, de fato tem essa proporção quadrada. E foi exatamente assim que eu comecei a desenhar ele, que eu recortei quadradinho. E depois eu fui percebendo que não era assim, que estava tudo errado. E quando eu comecei a descobrir isso, eu já estava produzindo o que seria o quadro e eu nem sabia, porque eu só estava tentando facilitar ali minha vida e poder planejar as peças de uma forma melhor para não errar tanto no cálculo. E assim que eu fui chegando mais perto da proporção do nó duplo, eu fui começando a entender como os outros nós se encaixavam, porque eles tinham que ter alguma relação ali entre si. Sei que foram meses de testes, foram várias impressões, vários cortes até chegar nas peças que a gente tem hoje. E conforme tudo ia tomando forma, ia se tornando no que é o quadro, eu fui sentindo que eu podia começar a dar os cursos sobre planejamento no macramê. E aí as duas coisas surgiram juntas, a primeira versão do quadro no começo de 2019 e as 3 primeiras e únicas turmas do curso Macramê Criativo até hoje, que foi uma aqui em Brasília, uma em São Paulo e uma no Rio. E foi uma das melhores experiências que eu já tive na Imani. Foram turmas bem legais, bem intensas, era um dia inteiro de curso e na verdade foi meio que um experimento para mim, porque era a primeira vez que eu mostrava o quadro para alguém e eu queria ter esse contato para enxergar se aquilo era uma criação que funcionava só de forma individual para o meu processo criativo ou se era algo que as outras pessoas entenderiam e adotariam para elas também.
e eu tive uma reação muito positiva, foi muito legal. Acho que dava pra ver na minha cara o quanto que eu tava empolgada com tudo isso. E as alunas acabaram me incentivando muito a continuar com essa ideia. E depois desses cursos que eu comecei a, de fato, pensar em elaborar ele de uma forma um pouco mais profissional para poder disponibilizar isso para outras pessoas. Daqueles dias para cá, eu ainda aprendi muitas outras coisas. A principal foi a relação que tem entre a proporção dos nós conforme eu mudo a espessura do fio, que eu sabia que existia um número ali, que eles aumentavam proporcionalmente, mas eu ainda não tinha conseguido chegar nesse número. Depois de vários testes e cálculos e anotações, eu consegui chegar numa tabela em que agora eu consigo, de forma bem mais rápida e bem mais fácil, pegar só um número e multiplicar ou dividir e descobrir quais alterações eu vou ter que fazer na minha peça quando eu mudar a espessura do fio. Então eu consigo saber se eu vou precisar fazer nós a mais ou a menos e quantos, ou qual vai ser o tamanho da minha peça se eu reproduzir ela com o mesmo tanto de nós, com o mesmo desenho, só mudando a espessura do fio. E aí que estava o principal erro que acontecia comigo quando eu utilizava lá no comecinho aquela regrinha de multiplicar pela altura da peça para saber o tamanho dos fios. Porque na verdade não é a altura da peça o principal fator de influência, né? O comprimento dos fios. Na verdade é exatamente o tipo de material que você vai estar utilizando. E fazer essas conversões era sempre um trabalho muito grande para mim. Quando as alunas dos tutoriais, por exemplo, não tinham o fio que eu utilizei e queriam fazer com outro, e aí às vezes elas vinham me perguntar, me pediam ajuda, e eu precisava meio que planejar toda a peça de novo para poder dar essa resposta, para poder se adaptar ao fio que ela tinha. Hoje eu ainda utilizo bastante o caderno, eu gosto sempre de começar um projeto esboçando uma ideia, fazendo um rascunho. E aí antes de ir para o cálculo eu faço essa simulação com os desenhos dos nós que eu criei. E aí só depois disso que eu parto realmente para o cálculo. E hoje eu tenho certeza que ainda tenho mais coisas para aprender sobre esse universo, mas eu me sinto muito feliz de ter chegado até aqui. E principalmente de ter algo concreto, um produto que eu possa compartilhar o resultado disso tudo com vocês de uma forma completamente diferente do que seria compartilhar isso somente através das aulas. E minha maior alegria é ver pessoas que não fazem macramê, mas entendem como funciona o quadro e entendem a intenção daquilo, mesmo sem conhecer os nós. E eu também tive algumas reações que foram muito além de tudo aquilo que eu planejava para ele, porque eu estava tão focada em resolver de forma mais leve essa questão do planejamento do tamanho das peças, e algumas pessoas só queriam ter o quadro para poder ter esse momento de brincadeira e para poder inserir os filhos nesse mundo do macramê também. E aí eu comecei a deixar o quadro aqui, livre, aberto, e aí de vez em quando os meus sobrinhos apareciam e estavam ali brincando com ele, criando algum desenho, mesmo sem entender, sem ninguém nunca ter falado nada para eles. E dessas coisas assim vão surgindo ideias que a gente nunca teria pensado sozinha. E é isso o resumo dessa longa trajetória, dessa longa gestação que foram quase 2 anos, desde os primeiros testes que eu fiz para o quadro. E agora estamos na reta final, esperando só abrir a página de vendas para que outras pessoas possam adquirir o seu e compartilhar dessa experiência também.